A paz do Senhor, queridos irmãos. Bom, 15 milhões de brasileiros são dependentes de álcool. Uma em cada 8 pessoas que bebem socialmente desenvolve dependência física e mental do álcool. 30% dos crimes no Brasil são cometidos sob influência da bebida. Hoje o nosso assunto aqui em Conflitos da Vida é o alcoolismo, um caminho tenebroso. Se você quer assistir, continua aqui com a gente. E você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Aqui, ó, Igreja Cristã Nova Vida Macaé. Participe dos nossos cultos, dos nossos cursos. Você é muito bem-vindo. Então, vamos falar sobre isso, sobre alcoolismo? Se você tem alguém na família aí, chama para ouvir um pouquinho. Vem comigo. Então, irmãos, os conflitos da vida tratados aqui nestas série de lições nos trazem ensinamentos preciosos, mas também perturbadores, não é? Estampam assim uma dura realidade do mundo em que vivemos e daquilo que tem tirado a paz de muitos cristãos. Depressão, luto, sofrimento, alcoolismo, a ira, a solidão, a culpa, então, os vícios. De fato, muitos são os males que nos rodeiam. Os conselhos, se não fosse a boa mão do Senhor e os conselhos seguros da sua palavra, nós já teríamos sucumbido aqui nesse mundo. É a mão do Senhor que nos sustenta, na verdade, né? O tema sobre o álcool, ele é cercado de polêmicas, né? Tem aspectos culturais, ideológicos, científicos e principalmente no campo da espiritualidade. Por isso, o que a gente quer aqui é descobrir, a partir da palavra de Deus, qual é o caminho mais seguro e coerente, ético para nós cristãos e que nós devemos seguir. Qual é o caminho que a palavra de Deus nos dá? É isso que a gente pretende aqui descobrir junto com você e te ajudar a trilhar esse caminho, lendo a palavra, as escrituras das sagradas e te dizendo aquilo que o Senhor deixou registrado aqui, para mim e para você. Quem pavimentou esse caminho? Esse caminho aí do álcool, quem foi que pavimentou? Bom, a publicidade vem há muito nos enchendo, né? Com comerciais, filmes, novelas, onde o álcool é apresentado, a bebida, com um tema de alegria, né? Pessoas rodeadas à mesa, bebendo, felizes com amigos, descobrem o seu amor. Às vezes, eu vi um comercial de cerveja, onde a menina tá num bar assistindo um jogo, não lembro se era futebol, se era outro tipo de jogo, e um rapaz ao lado pedia também a cerveja, os dois ali começavam a conversar. Então a bebida, na verdade, ela era mostrada no comercial como ali um motivo de romance, né? Ele, na verdade, ele inspirou a pessoa a se encontrar com a outra e ali a traçar um relacionamento. Também ela é mostrada como felicidade, sucesso, vamos brindar, né? Porque estamos alegres, porque
vamos celebrar algum acontecimento e a bebida está no meio, né? Como algo como um motivo de comemoração por algo maravilhoso que aconteceu. Então a publicidade vem encharcando a todos nós, né? As campanhas publicitárias com tudo isso, e isso vem fazendo ninho na nossa mente, no nosso coração. A gente vai acreditando nisso até que conhecemos a Jesus. E aí a Bíblia, na verdade, quando a gente começa a estudar as Escrituras, é ela que vai pegar e vai desfazer esses conceitos que foram montados aí, construídos na tua mente, através da televisão, dos filmes, das novelas, daquilo que socialmente é aceitável. Só que essas campanhas publicitárias, elas na verdade, elas se inspiram em algo muito antigo, lá no início, né, das escrituras do homem, da história da humanidade. A propaganda enganosa não é de hoje, não. Ela começa, essa propaganda enganosa que você vê aí sobre a bebida e sobre outros males aí, ela não começou agora. Ela começa lá no Jardim do Éden. Abra sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 3. Diz assim, ó, versículo 6. Vamos ler a partir do 4. Né? Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para que dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Só até aí. Então, o diabo foi lá e fez uma propaganda enganosa para o homem e para a mulher. E eles caíram. E ele continua fazendo essa propaganda enganosa para mim, para você, para todos nós. Então, ele ofereceu um produto, o produto que na verdade prometia satisfação imediata, né? Boa para se comer, ó, satisfação imediata, diversão estimulante, agradável aos olhos e também fortalecimento mental, desejável para dar entendimento. Olha aí, o publicitário daquele anúncio só não avisou quais eram as consequências, né? Os efeitos colaterais e permanentes da sua mercadoria. E ele continua não avisando. Então você vê a propaganda aí de álcool, de cerveja, uísque. Eu vi uma agora de vodka. As pessoas alegres, passando a noitada, diversão, alegria, e junto com os amigos de manhã, como se aquilo fosse maravilhoso, né? Vendo o sol nascer na praia, todos bêbados. Parece bonito no comercial, né? Mas não é verdade. Propaganda enganosa. Ele continua fazendo a mesma coisa. Ele não mostra as pessoas vomitando, caindo de bêbadas, sendo espancadas, os acidentes de trânsito. Isso não é mostrado. As consequências, os efeitos colaterais, as vidas destruídas. Sem nos retirarmos aí a responsabilidade humana, que eu e você somos responsáveis por isso, Satanás é aquele que desde o Éden vem para roubar, matar e destruir. Ele
Foi ele o agente pelo qual a humanidade foi afastada do seu Criador, penetrando no caminho da concupiscência, do prazer irresponsável, do egocentrismo moral, que coloca os interesses pessoais numa posição central. Então, os interesses pessoais, só aquilo que eu quero que importa. O bem-estar do próximo é sempre em segundo plano. E a vontade de Deus fica na periferia. Essa aí fica na periferia. É isso que Satanás faz. Por esse caminho que o inimigo pavimentou, muitas pessoas têm caminhado e sido destruídas, homens e mulheres até consagrados por Deus têm sido destruídos, caminhando aí nesse caminho pavimentado pelo inimigo. Vamos ver alguns desses homens e mulheres que foram consagrados por Deus e caíram aí nessa cilada do álcool. Um deles foi Noé. Noé passou pelo caminho da embriaguez. Abram aí em Gênesis 9, você vai ver em 9, de 20 a 27. Noé se embriagou em sua tenda e por a consequência, o efeito colateral disso, desse prazer passageiro que ele teve com o vinho, com a bebida fermentada, depois de Deus ter concedido a ele um grande privilégio de andar por seus santos caminhos, ele trouxe maldição permanente sobre sua família. O seu neto, Canaã, filho de Cã, foi amaldiçoado depois dele ter passado por essa embriaguez. E isso foi a família, o neto de Noé e a família de Noé teve que passar por essa maldição, a maldição de Canaã. Ló também passou pelo caminho da embriaguez. Gênesis 19, 31 a 38. E ele se descuidou, bebeu, ficou embriagado. Foi embriagado, na verdade, por suas filhas, né, suas duas filhas. E elas, depois disso, ele cometeu incesto e com uma filha, com a mais velha. E mesmo assim, continuou se descuidando, cometeu incesto com a filha mais nova. As duas engravidaram do próprio pai. Tá aí, Gênesis 19, que embriagado fez isso. E de fato, a herança dessa insensatez trouxe grande tormento para o povo de Deus. Ele, na verdade, deu esses dois filhos que ele teve com suas duas filhas, deram origem a dois povos que atormentaram o povo de Deus, que foram os moabitas e amonitas. Eles foram pais de dois povos que atormentaram e perseguiram o povo do Senhor. Sansão também passou por esse caminho, pelo caminho da embriaguez, até que chegou um beco sem saída, o beco da maldição, do descrédito, do vexame, da derrota e da perda total do seu ministério. Certamente a bebida, claro, não foi seu único erro, né? Não foi o único erro de Sansão. Nós sabemos disso, está lá em Juízes. Mas ela exerceu uma influência aí para que ele fizesse o que ele fez. A bebida, a devassidão, elas sempre andam juntas, viu, meus irmãos? Jacó também passou por esse caminho, pelo caminho da embriaguez. Ele bebeu e por conta disso ele não reconheceu na festa a sua noiva, a sua esposa, e acabou dormindo com a irmã errada, né, irmã? Aí, irmãos, ele só no outro dia que ele percebeu com quem ele tinha se deitado, e não era aquela esposa, a noiva que ele tinha escolhido, era a irmã mais velha. Profetas e sacerdotes também passaram pelo caminho da embriaguez. A Bíblia relata sobre sacerdotes e profetas que deram mau testemunho público na hora da ministração e profetizaram tolices e aconselharam erroneamente. Eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías,
capítulo 28. Isaías 28. Nós vamos ler o versículo 7. Diz assim, Isaías 28, 7. E estes também cambaleiam pelo efeito do vinho, e não param em pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada, e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada, confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredito. Todas as mesas estão cobertas de vômito e não há um só lugar limpo. Isaías denuncia aqui sacerdotes e profetas embriagados, cambaleando, e aí não sabem nem se estão tendo visões, e falam tolices, e no final ainda dizem que as mesas ficam cheias de vômito, porque vomitam bêbados. E olha isso, irmãos, no meio do povo de Deus, embriagados por causa da bebida fermentada. A estada, lemos também Isaías 56, 11, já que você está aí em Isaías, vamos aproveitar, abre aí no capítulo 56, versículo 11. E aí o Senhor diz o que pensa sobre eles, sobre esses homens. Ele diz assim, ó, como que Deus despreza esses líderes espirituais. São cães devoradores insaciáveis, são pastores sem entendimento, todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Venham, cada um grita, tragam-me o vinho, bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje e até muito melhor. Olha o que o Senhor pensa deles, são cães. Cães, devoradores, insaciáveis, pastores sem entendimento. Tá, eu peço até que você sublinhe aí na sua Bíblia. Então, a estrada da bebedeira é extremamente perigosa, apesar de aparentemente ser fascinante e divertida. Por ela transitam aqueles que se alegram, por ela transitam aqueles que não se alegram com os caminhos do Senhor e nem estão dispostos a ouvir os conselhos lúcidos de sua palavra, na qual podemos ler em Provérbios. Vamos ler também em Provérbios o conselho lúcido da palavra de Deus sobre a bebida. Abra aí em Provérbios, volta aí um pouquinho Isaías, Provérbios, logo depois aí de Salmos, capítulo 23, versículo 20. Provérbios 23, 20. Diz assim: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Não andem, nem andem com esses que se encharcam de vinho. Esse é o conselho da palavra de Deus. Por outro lado, irmãos, nós não encontramos um só texto bíblico apontando para o consumo da bebida alcoólica como um caminho escolhido por Deus. Então, alguns vão dizer, mas Paulo fala lá para Timóteo, que é para ele tomar um cálice de vinho, né? Mas isso não, ele não diz isso, ele fala isso como uma exceção para Timóteo. Ele não fala para isso como uma prática, para que todos pratiquem. A igreja deve tomar um cálice de vinho. Ele fala isso para Timóteo como uma exceção, como um tratamento terapêutico e não como um modo, uma prática de vida pro presbítero, né? Timóteo, seu discípulo. Então, é uma exceção, mas isso não é uma regra para a igreja. Você tem que ler o texto e entender o seu contexto. Não é uma regra para a igreja. Pelo contrário, nós lemos aqui na palavra de Deus que nós não devemos nem andar com os que se encharcam de vinho. Ok? O que nos induz
a esse caminho. Então nós agora vimos quem pavimentou essa estrada da embriaguez foi o próprio Satanás e vários patriarcas, profetas, sacerdotes que na verdade acabaram caindo, caminhando por essa estrada e as consequências que eles tiveram desse caminho tortuoso quando eles andaram nessa estrada pavimentada por Satanás. O que nos induz então a esse caminho? A personalidade. Então os traços pessoais aí de cada pessoa, somada à experiência de vida que ela teve, pode levar alguns a se tornarem mais propensos do que outros ao consumo de bebida. Principalmente se a pessoa é ansiosa, se ela tem uma baixa autoestima, se ela tem uma fraqueza diante das frustrações da vida, se ela tem uma culpa muito grande por algumas coisas, imaturidade emocional. Então, esses traços de personalidade, esses traços pessoais e experiências de vida, ela pode levar ela a andar por esse caminho, induzir. A hereditariedade também é um outro fato. Existem pesquisas, aí várias pesquisas que apontam que assim como algumas doenças, como a pressão alta, né, pode ser uma predisposição hereditária, né, familiar, já está aí, você já nasce com essa predisposição, já está aí no teu traço de DNA. A bebida, a fraqueza pelo vício em álcool pode ser também um traço hereditário, um traço familiar, algo que já nasça com a pessoa. O Hospital de Clínicas de São Paulo observou 400 jovens dependentes do álcool e concluiu que 70% deles tinham em sua história familiar parentes próximos, pais, mães, tios, avós, com problemas de alcoolismo. Então essa é uma entre inúmeras pesquisas, irmãos. Essa é uma só, né? Mas tem muitas pesquisas realizadas sobre esse tema da hereditariedade. O ambiente também anterior e a cultura também pode te induzir a esse caminho. Um contexto familiar, não é regra, mas quase sempre filhos, né, de pais que consomem bebidas alcoólicas, isso não é uma regra, mas é quase sempre. Filhos de pais que consomem bebidas alcoólicas também fazem isso, mesmo convivendo com as consequências, né, os efeitos colaterais aí do consumo de bebida alcoólica, do vício, ok? Atitudes dos pais. Então, pais omissos ou pais permissivos demais ou pais, olha aí, omissos, permissivos ou pais que são muito rigorosos, pode também fazer com que esses filhos estejam envolvidos com drogas lícitas ou não. Uma delas é o álcool, ok? Então é preciso ter equilíbrio com o pai e mãe. Só o Espírito Santo pode te dar equilíbrio. Por isso você precisa buscar Deus, buscar a palavra, buscar o Espírito Santo, pedir a Ele para te dar domínio próprio. É necessário equilíbrio e sabedoria para lidar com os filhos. Expectativas culturais. Olha aí, não é um ambiente que é forte, eu sei, a personalidade e a força de vontade é que são fracas, mas temos que reconhecer que é difícil agir, né, contrariamente à sociedade, quando a mídia incentiva o consumo de álcool todo o tempo como algo positivo. Então essa expectativa cultural pode fazer com que a pessoa também seja induzida por esse caminho. A pressão contemporânea, o estresse, a depressão, os encontros sociais de negócios que induzem ao álcool, tem que ser encontros onde vai haver o consumo de bebida alcoólica, pode fazer com que a pessoa consuma mais álcool. Influências também espirituais, ok? Todos nós nascemos com um vazio existencial aí. Só Jesus pode preencher esse vazio. Mas existem pessoas que vão tentar preencher esse vazio com o álcool. Mas eu quero te dizer, se você que está me ouvindo aí tem tentado preencher esse vazio
com o álcool, quero te dizer que esse vazio não vai ser preenchido com álcool. Você não vai conseguir preencher ele com álcool, porque só Jesus Cristo pode preencher o seu vazio. Busque ao Senhor, se arrependa dos seus pecados e confesse a Jesus como seu Senhor e Salvador, porque Ele vai preencher aí esse vazio do teu coração e você não vai precisar mais disso. Ele vai te satisfazer completamente. Para onde esse caminho nos leva? Então nós já vimos várias coisas que induzem esse caminho, a pessoa a caminhar por esse caminho pavimentado por Satanás. E para onde esse caminho nos leva? As mazelas sociais. Esse caminho nos leva às mazelas sociais. O problema começa em casa, mas a pior alcança nas ruas. Então a pessoa começa a beber, começa às vezes a beber em casa, né? Uma latinha de cerveja, aí a criança sempre vê na geladeira, o pai e a mãe nos finais de semana, a cervejada com churrasco, e ela vai aprendendo aquilo, mas acaba aí na rua. Né? As mazelas começam na rua. A causa de acidentes fatais, eu quero dizer para você, eu anotei aqui, ó, que 20% dos, 3 a 4 em cada 4 acidentes fatais de trânsito são provocados por ingestão de álcool. Então começou em casa, terminou na rua, ok? 30% dos crimes no Brasil são cometidos sob influência da bebida. Em São Paulo, 20% dos homicídios ocorrem dentro de bares ou nas proximidades nos finais de semana, Nos finais de semana essa taxa dobra. Então aí você que vê o comercial, todo mundo rindo no bar, feliz, né? Que legal, deixa eu te falar, é mentira, tá? No bar é que ocorrem as brigas, os homicídios, 20% dobra para 40%, tá? De homicídios nos finais de semana. Então é tudo mentira, tá? Aquela alegria da televisão, aquele glamour. A cerveja é a bebida mais ingerida nos momentos que antecedem aos acidentes de trânsito. É a cerveja, a bebida mais ingerida. Então começa em casa, termina na rua, as mazelas sociais. Um abismo chama outro abismo. Desqualifica também o indivíduo para o trabalho, abala os relacionamentos. Um abismo chama outro abismo, então no meio disso uma dose vai chamando outra dose e a pessoa acaba completamente destruída e destruindo a sua vida e às vezes até a vida de outros, familiar, de outros que estão ao seu redor. Desajuste biológico. Então, esse caminho também leva às mazelas sociais, ao desajuste biológico. O governo, eu quero te dizer que o governo gasta mais recursos na tentativa de reverter problemas causados pelo alcoolismo do que arrecada de impostos com a venda de bebidas alcoólicas. Olha aí. O álcool provoca demência, câncer, cirrose, gastrite, síndrome fetal, distúrbios no coração, impotência sexual, epilepsia, alucinações e outros males. Eu quero te dizer que mesmo depois que as pessoas param de beber e ficam muitos anos sem parar de beber, a demência pode acontecer por conta dos anos que ela passou bebendo. Então ela fica ali no organismo e com a idade ela pode aparecer. A demência causada pelo álcool. Mas essa pessoa parou de beber já tem 15 anos. Ok, mas ela tá demente por causa da quantidade de bebida que ela ingeriu durante anos lá atrás. Olha aí. Quase 68% das internações psiquiátricas
são por causa de bebida, da ingestão exagerada de bebida alcoólica, 64% das ocorrências de afogamento, 51% das ocorrências dos atropelamentos, 65% dos homicídios, 56% dos acidentes de carro, 54% das quedas fatais, 78% dos casos de estupro, 63% dos suicídios em nosso país estão diretamente relacionados ao consumo de álcool. Isso aí, a fonte, eu quero te dizer, foi a revista Plantão Médico, Drogas, Alcoolismo e Tabagismo, da editora Biologia e Saúde, Rio de Janeiro, na página 67. Talvez o grande problema para muitos cristãos não seja o consumo exagerado. Consumo exagerado, todos nós, na verdade, estamos aí juntos nisso, como cristão, concordamos de que isso é errado. Isso é fatal. Mas a crença de que beber moderadamente não prejudica ninguém. Então, beber socialmente de vez em quando, isso não prejudica ninguém. Então, isso sim é um problema entre os cristãos. E traz, na verdade, aí uma discussão grande, né, entre nós e uma divisão. No entanto, estudos apontam, eu quero te dizer, que estudos apontam para o fato de que 19,5% da população mundial do mundo comprovadamente possuem uma predisposição genética para o alcoolismo. Então, você não sabe. E aí você tá bebendo socialmente e se tornou um viciado, porque você tem uma predisposição genética. Então, irmã, vale? Eu quero te perguntar uma coisa, eu quero que você responda para você mesmo. Vale o risco? Depois de tudo que eu te falei? Vale você arriscar? Então eu quero te dizer, irmãos, que por isso o melhor a fazer é evitar o álcool. Outra causa aí, para onde nos leva esse caminho do alcoolismo, é o vício alcoólico e o afastamento, o seu afastamento da presença de Deus. Então, irmãos, para onde nos leva esse caminho? Também ao fracasso espiritual, né? Veja que o vício alcoólico, ele te separa completamente de Deus, te separa do Senhor e te leva ao fracasso espiritual. Homens e mulheres estão agora longe do Senhor por causa do seu vício. O Espírito Santo não pode habitar nessa pessoa porque ela tem um outro senhor, outra coisa que a domina, que é o vício, que é o álcool. Esse é o senhor da pessoa viciada, o álcool. Então, o Senhor, você não pode ter dois senhores. Ou o Senhor é Senhor da sua vida, ou outra coisa é o Senhor. Então, se Deus é o Senhor, só Ele pode te dominar. Se outra coisa te domina, é porque Ele não é o Senhor da tua vida. Esse é o problema do vício. Ele destrói, te separa de Deus. O seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. E só o Senhor pode dominar o seu corpo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 6, do versículo 9, 1 Coríntios 6, do versículo 9 ao versículo 10. Diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras,
nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. O alcoólatra não vai herdar o reino de Deus, está separado, vai para o inferno. Então, em nome de Jesus, isso é muito sério. Você precisa se apartar disso. E se você conhece uma outra, alguém que esteja nesse caminho, fale de Jesus para ela. Mostre a ela o poder de Deus para libertar. Ajude-a da forma que você puder. Ore por ela. Leve-a à igreja. E deixa eu te falar, você aí cristão que bebe socialmente, não faça isso. Repense na verdade, essa forma de agir que você adquiriu aí. Esse seu conceito, na verdade, que você formou. Deixa eu te falar uma coisa. Não vale a pena você se arriscar e arriscar a sua família, os seus filhos, ou então amigos que você leve para beber socialmente, mas você vai dizer assim para mim: ah, mas faz aí 10 anos que eu bebo socialmente, eu não sou viciado. Mas e se você estimula um amigo a fazer isso? Ou alguém que se torne um viciado ou um filho? Você não sabe. Então não vale a pena. Não vale a pena. E se você tenta, pense bem se você não está tentando parar de beber e não conseguiu. Aí você já tem que começar a acender o alerta. Por que você não conseguiu parar de tomar o seu vinho da noite, toda noite? Por que isso é tão importante para você? Tão importante que você se recusa. Você já tentou? É bom você pensar nisso. Acenda o seu alerta aí. Se liberte disso. Ainda que haja uma aparente abertura em algumas passagens bíblicas, quero concluir assim. Ainda que a medicina possa recomendar o uso moderado do vinho, ainda que a cultura nos dê total liberdade para desfrutar dos prazeres da bebida, parece-nos que o bom senso cristão nos leva em paz ao caminho da abstinência, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas. 1 Coríntios 10, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Que Jesus te abençoe.